E aí pessoal, professor Júnior aqui. Hoje vamos corrigir a segunda parte da correção das questões de matemática do concurso da Prefeitura de São Bernardo do Campo, prova da Banca VUNESP de nível médio. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e confira também na descrição o link para o nosso curso preparatório de matemática para concursos da VUNESP. São mais de 500 questões resolvidas em vídeo para você gabaritar a próxima prova. Vamos que vamos! Um professor calculou a média das notas dos 20 alunos de uma turma de 8º ano na sua última prova e chegou ao valor de 5,4. Sabe-se que 2 desses alunos tiraram 0 nessa prova e, desse modo, se o professor não os considerasse nesse cálculo, a média seria maior em. Questão envolvendo média aritmética. Ele disse que a média das notas dos 20 alunos em uma prova era de 5,4. Então, média que eu indico com x em uma barra. A média nós sabemos que é a soma das medidas, no caso a soma de todas as notas, a soma total, dividido pelo número de medidas, que nesse caso é o número de notas. Se a gente tem 20 alunos, nós vamos ter 20 de referência. E nesse caso, essa média com esses 20 alunos era de 5,4. Então, eu posso trocar o x por 5,4. Então, substituindo, nós vamos ter o seguinte. Ao multiplicar cruzado, nós temos a soma de todas as notas. 5,4 vezes 20 é o mesmo que 2 vezes 54, que é 108. Muito bem. Ele disse em seguida, sabe-se que 2 desses alunos tiraram 0 nessa prova. Se o professor não os considerasse nesse cálculo, a média seria maior em. Então, para comparar, eu preciso dessa nova média, né? Essa nova média, que eu vou indicar com x, uma barra e um n de nova, será igual. Nesse caso, a soma das notas, eu tenho que retirar quem? Eu tenho que retirar a soma total e retirar as duas notas iguais a 0, né? Então, eu tenho que retirar a primeira nota e a segunda. E dividir agora pelo novo número de medidas. Antes a gente tinha 20. Agora são 2 que tiraram 0, né? Então, como são 2 a menos, 20 menos 2, nós vamos ter 18. Ora, nós já descobrimos a soma total. A soma anterior a gente tinha 108, né? Como aqui nós temos 108 menos 0 continua 108. Então, é só fazer 108 dividido por 18. 108 por 18 dá para fazer de cabeça? Dá, né? 6 vezes 10 dá 60, 6 vezes 8, 48. 60 com 48, 108. Então, dá 6. Muito bem. Então, a nova média a gente descobriu que é 6. E a média antiga era de 5,4, né? Então, a nova média é maior em. Ora, é só a gente diminuir. 6 menos 5,4. Então, fazendo 6 menos 5,4, nós vamos ter R$ 6 menos R$ 5,40, dá 60 centavos, né? Então, aqui dá 0,6. Então, seria maior em 0,6. Ponto alternativo, portanto, C, de ciência exata. Segundo dados do IBGE 2021, referentes à educação no município de São Bernardo do Campo, a razão entre o número de matrículas no ensino médio e o número de matrículas no ensino fundamental foi igual a 15,49. Considerando que 128 mil alunos se matricularam nas escolas do município no ano de 2021, então, o número de matriculados no ensino fundamental foi de... Muito bem, temos uma questão envolvendo razão
ele disse que a razão entre o número de matrículas no ensino médio e o número de matrículas no ensino fundamental foi igual a 15,49 avos. Então, nós podemos dizer o seguinte: no ensino médio e no fundamental, nós vamos ter no médio, eu posso considerar 15K, porque lembre-se que eu tenho 15 no numerador, né? Sempre ensino médio, então vai ficar em cima. Em seguida ele citou o consequente, que é fundamental, vai ficar embaixo, né? Então no fundamental nós temos 49K. E de fato, se eu fizer a razão, né, 15K sobre 49K, que é a razão entre o médio e o fundamental, cancela a constante e nós temos 15,49 avos como o enunciado nos trouxe. Muito bem, turma, com o K fica mais fácil quando ele dá o total nós temos que é igual a 128 alunos. Aliás, é 128 mil alunos. Então, se o total é 128 mil, se eu somar 15K mais 49K, que é os alunos do médio e do fundamental, nós temos o total, que é 128 mil. 15 com 49, nós temos 64, que é igual a 128 mil. Agora o K, se 64 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós temos o seguinte: 128 por 64 dá 2, seguido de 3 zeros, 2.000. Se a gente descobriu qual é o valor do K, agora a gente encontra qual é o número de alunos matriculados no ensino fundamental. No fundamental nós temos 49K, então é só fazer 49 vezes 2.000. Muito bem, o dobro de 49, nós vamos ter 80 com 18, nós temos 98, seguido de 3 zeros, 98 mil. Então, resposta 98 mil, alternativa, portanto, E de exata. Se ele perguntasse do médio, você faria 15 vezes 2.000, só a título de exercício, 15 vezes 2.000, a gente teria quanto? 15 vezes 2 dá 30, né? 30 seguido de 3 zeros, 30 mil. Então, 30 mil do médio e 98 mil do fundamental. Vamos que vamos! Tá gostando da correção? Confira também o nosso curso de matemática. São mais de 600 questões corrigidas e comentadas em vídeo, teoria completa, material em PDF incluso, simulados e provas da VUNESP corrigidas. Ideal para você se preparar com antecedência. Muito bem, vamos voltar à correção das questões. Faltando 20 dias para o início das aulas, 5 pedreiros foram contratados para trocar todo o telhado de uma escola. Após 8 dias de serviço, quando 60% do telhado já havia sido trocado, um dos trabalhadores se acidentou e não conseguiu continuar o trabalho que precisou ser determinado pelos outros pedreiros. Considerando que o ritmo de trabalho dos pedreiros foi sempre o mesmo e que não houve pausa entre os dias trabalhados, conclui-se que o telhado foi finalizado. Questão envolvendo a associação de mais de duas grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Portanto, temos uma questão envolvendo regra de 3 composta. Então, nós temos o seguinte: faltando 20 dias para o início das aulas, 5 pedreiros foram contratados para trocar todo o telhado. Após 8 dias de serviço, quando 60% do telhado já havia sido trocado, até aqui nós temos o seguinte: nós temos que 5 pedreiros, eles gastaram 8 dias para finalizar 60% do telhado, né? 60% da troca do telhado. Então, vou colocar aqui 60%. E nós temos o seguinte: então, após esses 8 dias,
um dos trabalhadores se acidentou, ou seja, agora eu não tenho 5 pedreiros mais, eu tenho agora 4 pedreiros. Concorda comigo? Muito bem. E não conseguiu continuar o trabalho que precisou ser terminado pelos outros pedreiros. Então, a conclusão do trabalho, se eles já realizaram 60% do trabalho, agora está faltando 40% para a gente concluir aquele trabalho. E nós vamos gastar quantos dias? Nós vamos gastar X dias. Ele pede o seguinte, considerando que o ritmo de trabalho dos pedreiros foi sempre o mesmo e que não houve pausa, conclui-se que o telhado foi finalizado. Muito bem, temos que considerar aqueles 20 dias que estão faltando para o início das aulas também ao final. Primeiro vamos calcular quantos dias eles gastam ali para concluir 40% do telhado. Vamos resolver a nossa regra de 3 composta. Então, sempre o x, a razão que tem o x à esquerda, 8 sobre x é igual. E vamos analisar as grandezas em relação à grandeza que tem o x. Muito bem, eu tenho aqui de 5 pedreiros, agora nós temos 4 pedreiros. Diminuindo o número de pedreiros, nós temos que nós vamos gastar mais ou menos tempo para concluir o nosso trabalho. Ora, diminuindo os trabalhadores, nós vamos gastar mais tempo, mais dias para concluir o trabalho, né? Então, se aqui diminui, ali vai aumentar, são grandezas inversamente proporcionais. Agora nós vamos comparar a grandeza percentual de conclusão do trabalho com relação à grandeza dias em relação à grandeza tempo. De 60% passou para 40% da porcentagem do telhado que nós temos que trocar. Se diminuiu a porcentagem do telhado, obviamente nós vamos gastar menos tempo, certo? Menos dias. Se aqui diminui também, grandezas diretamente proporcionais, um D aqui para a porcentagem. Onde tem o I, nós vamos alterar a ordem da razão, ao invés de 5 sobre 4, fica 4 sobre 5. Onde tem um D, nós vamos manter a ordem da razão, lembre-se que sempre multiplicando, né? Então vai ficar 60 sobre 40 mesmo. Aqui eu posso cancelar esse zero com esse zero de cara. Eu posso cancelar aquele 4 com aquele 4, né? 4 por 4 dá 1. Então ficou o seguinte, 6 sobre 5 é igual a 8 sobre x. Então, agora eu posso multiplicar cruzado. Então nós vamos ter o seguinte, 6x é igual a 5 vezes 8, que é 40, então x será 40 dividido por 6. Então, fazendo as contas, 40 por 6, 6 vezes 6 dá 36, o resto é 4. Colocamos um zero e uma vírgula, vai dar 6 de novo, 6 vezes 6, 36, e aqui nós vamos ter uma dízima, né? Então, aqui vai ser 0 depois 6, e assim sucessivamente. Lembrando que esse número de dias, né, ele tem que ser um número inteiro. Então, eu teria 6,66 dias de trabalho, eu poderia arredondar isso para o inteiro mais próximo, que é 7, certo? Então, ele gastaria 6 mais 0,666 do outro dia. Então, posso considerar quantos dias? 7. Concorda comigo? Então, aproximadamente 7 dias. Muito bem, turma. Agora nós podemos, enfim, responder à questão. Nós temos que o telhado ele foi finalizado em 8 dias, foi 60%, mais os 7 dias para concluir os 40% restantes. Então, nós temos 8 mais 7, 15 dias. Se eles gastaram 15 dias e no início a gente tinha 20 dias para o início das aulas, então 20 menos 15, nós temos então 5 dias faltando para o início das aulas. A alternativa, portanto,
D de dedicação. Em uma escola de ensino infantil fundamental, o número de alunos do infantil equivale a 70% do número de alunos do fundamental, sendo que a escola possui 27 alunos a mais no ensino fundamental do que no infantil. Se em um determinado dia, 3 alunos faltaram à escola, então o número total de alunos presentes foi de... Nós temos que a escola possui ensino infantil e fundamental. Muito bem, turma. Ele disse que o número de alunos do infantil equivale a 70% do número de alunos do fundamental. Então, se o fundamental possui X alunos, o infantil possui 70% de X. Concorda comigo? E ele ainda disse que a escola possui 27 alunos a mais no ensino fundamental do que no infantil. Eu posso pensar um pouco. Qual é a porcentagem que o fundamental tem a mais do que o infantil? Ora, o fundamental ele possui 100% de X, né? Ele possui completamente o X, que é 100%. Poderia interpretar dessa maneira também, concorda comigo? E daí a gente teria o seguinte. Então, o fundamental ele possui 30% a mais do que o número de alunos do infantil, certo? 70% mais 30 fecha 100%. Então, agora fica bem fácil. Se eu sei que aqueles 27 alunos a mais do ensino fundamental correspondem a esses 30% que a gente tem a mais, né? Eu posso fazer uma regra de 3 para descobrirmos o valor de X. Então, o 30% aqui representa para a gente quanto? Representa 27, porque é esse número de alunos que a gente tem a mais, né? Representa 27. E nós temos que 100% representa para a gente X. Lembrando ainda que esse X, na realidade, é o número de alunos do fundamental. Para a gente saber o número de alunos da escola, a gente tem que pegar do infantil e somar com o fundamental. A gente faz isso ao final. Muito bem, turma. Então, vamos descobrir o valor de X. É só multiplicar cruzado 30x é igual a 100 vezes 27. 27 vezes 100. Só acrescentar 2 zeros. 30 está multiplicando, passa dividindo. Cancelamos esse zero com esse zero. 270 dividido por 3, nós vamos ter 90. Então, nós temos 90 alunos. Isso aqui é o nosso X. Então, vamos substituir ali. Nós vamos ter o seguinte. O número de alunos do fundamental é 100% de X, que é 100% de 90, né? Obviamente, nós temos 90 mesmo. Fazendo agora 70% de X, que é o que a gente tem no infantil, 70% de 90. Eu posso cancelar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. 7 vezes 9, 63. Então, o total de alunos, na realidade, nós vamos ter quantos alunos? Ora, nós vamos ter 63 com 90, que é o total de alunos, né? Então, o total de alunos é 63 mais 90, que é igual a 153 alunos. Então, esse é o total de alunos da escola. Então, ele disse que em um determinado dia, 13 alunos faltaram à escola. Então, ele quer saber o total de alunos presentes. Se são 153 alunos, menos os 13 ausentes, vamos ter que os presentes, é só diminuir. 3 menos 3, 0. 15 menos 1, 14. Então, nós vamos ter ali 140 presentes, alternativa aí de exata.
Eu vou resolver a questão de uma forma um pouco diferente, utilizando equação do primeiro grau, tudo bem? Antes foi com regras de 3, agora é com equação do primeiro grau. Vamos lá. Então, nós temos o seguinte, ele disse que o número de alunos do infantil equivale a 70% do número de alunos do fundamental. Então, se do fundamental é x, do infantil será 70% do fundamental, então é 70% de x. Eu posso cancelar esse zero com esse zero, 7 décimos é 0,7 vezes x, 0,7x. Muito bem, sendo que a escola possui 27 alunos a mais no ensino fundamental do que no infantil. Então, nós temos que o número de alunos do infantil, que é x, ele é igual ao número de alunos do infantil mais 27, concorda comigo? Então, nós temos do infantil, que é 0,7x, mais os 27 alunos. Então, agora é o seguinte, para a gente descobrir qual é o valor de x, é só a gente resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. 0,7 está somando aqui à direita, vai passar para a esquerda subtraindo. Então, temos x menos 0,7x, igual, sobrou apenas 27 aqui à direita. X menos 0,7x, lembre-se que aqui nós temos 1x, né? Então, se é 1 menos 0,7, nós vamos ter 0,3. Então, temos 0,3x, que é igual a 27. Logo, o x, se o 0,3 está multiplicando, passa dividindo. X é 27 dividido por 0,3. Divisão com vírgula, igual às casas, elimina a vírgula. 2 por 3 não dá, pegamos o 27, 9 vezes 3, 27, o resto é 0. Abaixamos o 0, colocamos do outro lado. Resposta, x é igual a 90. Se o x é 90, nós vamos ter no fundamental 90 alunos. E no infantil, eu tenho que fazer 0,7 vezes 90. Então, 0,7 vezes 90, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 9, 63. Uma casa, deu 63. Então, o total de alunos, nós temos 63 com 90, nós temos 153 alunos. Se faltaram 13 alunos, né, diminuindo agora, nós vamos ter 140 alunos presentes, portanto, a alternativa E de exata. Aqui uma forma utilizando equação do primeiro grau. Inicialmente você viu o jeito com regra de 3 apenas. Espero que você tenha gostado. Vamos para a próxima questão. Para reformar 160 carteiras de uma escola, serão compradas placas de MDF de tamanho 2,4 metros por 1,8 metro. Cada placa será cortada em retângulos de 60 centímetros por 40 centímetros, que formarão os tampos das carteiras. Veja na figura a seguir. Se o preço de cada placa de MDF é de R$ 250, para reformar todas as carteiras, o gasto com esse material será de, no mínimo... Inicialmente, vamos descobrir qual é o número de placas de MDF que nós vamos utilizar. Já que ele disse que o preço de cada placa é de R$ 250, é só a gente calcular quantas placas vamos utilizar vezes 250, né, para saber qual é o gasto. Muito bem. Ele disse que nós vamos reformar 160 carteiras. Com uma placa de MDF, a gente consegue reformar quantas carteiras? Ora, para saber quantos tampos cabem aqui em uma placa, a gente precisa saber o seguinte, né? Quantas vezes essa área ela cabe aqui nessa área total? Ora, então precisamos da área do tampo e da área da placa. Como as medidas
de comprimento ali estão diferentes, né? Nós vamos utilizar a mesma medida para ficar mais fácil. No caso, é bem fácil a gente passar de metro para centímetro. É só a gente multiplicar por 100, né? 1 metro possui 100 centímetros. 2,4 vezes 100 dá 240 centímetros. 1,8 vezes 100, aqui dá 180 centímetros. Então, a área da placa é comprimento vezes largura, 240 vezes 180. A área do tampo, nós vamos ter comprimento vezes largura, 60 vezes 40. Muito bem, queridos. Então, para saber quantas vezes nós temos que essa área cabe nessa outra área maior, é só a gente pegar a área maior, que nesse caso é a área da placa, que é 240 vezes 180, e vamos dividir pela área menor, que é 60 vezes 40. Obviamente, eu não multipliquei ainda, porque eu posso simplificar. Concorda comigo? Podemos cancelar de cara esse zero com esse zero, esse com esse. 6 vezes 4, nós sabemos que isso dá 24, né? Então, eu posso cancelar aquele 24 com esse 24 do 6 vezes 4. Ficou mais fácil ainda, sobrou só apenas ali, né? O 18. Olha que beleza. Então, com uma placa de MDF, a gente consegue reformar 18 carteiras. Então, se com uma placa a gente consegue reformar 18, uma placa a gente reforma 18 carteiras. Então, para 160 carteiras, nós vamos precisar de quantas placas? Ora, de X placas, né? E aqui é bem simples, é só a gente multiplicar cruzado. Resolvendo a regra de 3, temos 18x é igual a 160 vezes 1. Então, x será 160 dividido por 18. Fazendo as contas, 160 por 18. 8 vezes 18, 80 com 64 dá 144, né? Então, o resto aqui nós vamos ter 6 foi para 150, 16. Colocamos agora um 0 e uma vírgula. 8 vezes 18, novamente, nós temos 144. E o resto, 16. Vai dar uma dízima, né? Muito bem. Então, na realidade, nós vamos ter ali que aproximar para o inteiro mais próximo, né? Eu não consigo comprar 8,88 placas, né? Aquela parte quebrada, eu preciso arredondar. Então, nesse caso, eu tenho que comprar 8 placas mais 0,888, ou seja, no mínimo 9 placas. Concorda comigo? Então, nós devemos ter 9 placas. Como eu tenho que comprar 9 placas, cada placa ela custa R$250. Então, o gasto total gasto, será simplesmente a gente fazer o seguinte: 9 vezes 250, concorda comigo? 9 vezes 0, 0, 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 2, 18, com 4, nós temos 22. Então, nós vamos gastar no mínimo R$2.250, a alternativa, portanto, D de dedicação. Espero que você tenha gostado da correção. Um forte abraço e até a próxima!